Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos estudar o conjunto dos números racionais e sua representação. Tá? Então, conjunto dos números racionais. No conjunto dos números inteiros, que a gente estudou na aula passada, não existe a propriedade do fechamento para a operação divisão, pois algumas divisões entre dois números inteiros podem dar como resultado números não inteiros. Então, por isso que não tem aquela propriedade de fechamento. A propriedade de fechamento é aquela que diz que se eu pegar dois números de um determinado conjunto e realizar a operação, o resultado tem que dar um elemento do mesmo conjunto. E aqui, se eu pegar dois números inteiros, e dividir, por exemplo, se eu dividir 5 por 2, 5 dividido por 2 dá 2,5. Não é um número inteiro, é um número decimal. Então, ele não existe a propriedade de fechamento. Então, por causa disso, surgiu o conjunto dos números racionais, para a gente poder trabalhar com esses números que não são inteiros. E o símbolo é um Q maiúsculo, Q de quociente. Então, dizendo o que é o conjunto dos racionais, o conjunto dos racionais é o conjunto formado por elementos x, tal que x é igual a A sobre B, com A pertencente aos inteiros e B pertencente aos inteiros, asterisco. Lembre que colocar o asterisco significa que eu estou tirando o zero fora. Ou seja, faz parte do conjunto dos racionais todos os números que eu posso escrever na forma de A sobre B, na forma de fração assim, onde o numerador é um número inteiro e o denominador é um número inteiro, diferente de zero, porque esse traço indica divisão. E o primeiro mandamento da matemática diz, nunca dividirás por zero, por isso que tem que pertencer aos inteiros, asterisco. Então, por exemplo, 1 quarto está escrito na forma de A sobre B. E se eu dividir 1 por 4 dá 0,25. É uma decimal exata, mas é decimal, é um número fracionário. Então, o 0,25 é um decimal exato, é igual a 1 quarto, e 1 quarto é um número racional. Logo, 0,25 também é um número racional. Vocês vão ver nesses exemplos aqui, vai aparecer vários números escritos diferentes que são números racionais. B, o 8 pode ser escrito na forma A sobre B, 8 sobre 1, que 8 dividido por 1 é 8. Logo, como pode ser escrito dessa forma, ele é um número racional também. Então, os números inteiros todos são números racionais. Olha aqui, esse aqui, 1,666. É 5 terços. Se eu dividir, se vocês pegar a calculadora, dividir 5 por 3, vai dar 1,666, vai formar uma dízima periódica. Então, a dízima periódica ela pode ser escrita nessa forma aqui, na forma de fração. Então, toda a dízima periódica é um número racional. Essa fração aqui que origina a dízima periódica é chamada fração geratriz da dízima. E veja que depois da vírgula só tem número que repete, a gente diz só tem período, então ela é uma dízima periódica simples, o período é o 6. Então, tudo que é dízima periódica é um número racional, porque eu posso escrever nessa forma. No final dessa aula, nós vamos ver como é que a gente encontra a geratriz, a fração geratriz das dízimas periódicas. Vamos fazer alguns exercícios, para lembrar. Deu menos 43/30. Se eu dividir isso aqui, vai dar menos 1,4333. É outra dízima periódica. Só que essa dízima periódica aqui não é simples, porque depois da vírgula, além do período, que é o 3, tem um número que não repete, uma parte que é não periódica. Então, ela é uma dízima periódica composta. E essa aqui é simples. Só para vocês verem a diferença. Menos 2,5 é igual a menos 5 meios. Então, menos 2,5 está escrito na forma de A sobre B. Então, menos 2,5 é um número racional. Então, veja o que está acontecendo. Frações, propriamente dito, números decimais, números inteiros e dízimas periódicas, tudo são números racionais. F, menos 15 é número inteiro, é a mesma coisa que menos 15 sobre 1, está nessa forma, é número racional. G, 76,99 é uma dízima periódica simples, porque só tem período aqui. O período é o 76, 0,76, 76, 76 e assim por diante. E o H,
0,999 é igual a 1. Isso aqui muita gente discute, né, que é igual a 1, né? Então esse 999, como sempre vai colocando 9 aqui, isso aqui está tendendo praticamente a 1. Tá? No final dessa nossa aula, nós vamos fazer alguns exercícios para lembrar como é que se acha a fração geratriz de dízimas periódicas. E aí eu vou mostrar que realmente isso aqui é igual a 1. Tá? Barbadinha. Então, continuando. Veja que todo número inteiro pode ser escrito na forma A sobre B, sendo B igual a 1. Então, podemos dizer que o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais. Tá? Assim, conjuntos naturais está contido nos inteiros e os inteiros nos racionais. Consequentemente, os naturais estão dentro do conjunto dos racionais. Então, no diagrama de Venn, eu tenho aqui os conjuntos naturais. Tá? Envolvendo tudo, nós temos o conjunto dos inteiros, né, que envolve também os naturais, e envolvendo tudo, conjunto Q. Então, Q é tudo. Tudo natural e inteiro é conjunto, faz parte do conjunto dos racionais. Então, todo número natural, todo número inteiro é um número racional. Então, são números racionais, né, para reforçar bem. 1. Os números inteiros. 2. As frações escritas na forma de razão entre dois números inteiros, A sobre B, né, com o B diferente de zero. Né, e 3. Né, ao dividirmos o numerador e o denominador da fração A sobre B, nós podemos obter dois casos. Tá? Então, esses dois casos são números racionais, porque eles vêm da forma A sobre B. Tá? Isso a gente já viu há pouco. Tá? Então, os números decimais exatos, por exemplo, 0,28, 0,14, assim por diante. E os números decimais com infinitos algarismos após a vírgula, formando dízimas periódicas. Por exemplo, 0,8888, 3,777, 2,3747474 e assim por diante. Tá? Então, todas essas aqui são dízimas periódicas. Veja que o período aqui é o 8. Tá? O período aqui é o 7, o período aqui é o 74, tá? O período aqui é o 84, que está repetindo, o período aqui é o 375. Veja que aqui na igualdade coloquei uma forma mais condensada de representar a dízima. Em vez de escrever 0,888, a gente pode também escrever 0,8, a gente coloca só um período e o tracinho em cima. Então, esse tracinho indica que ele é o período, daí não precisa botar reticências ali. Aqui, 3,7, o período é o 7, então 7 com tracinho. Aqui, 2,37474. Veja que quem está repetindo é o 74. O período é formado por dois algarismos, que é o 74. Então, fica 2,3 e o 74 vem com tracinho em cima. Aqui, 36,848484. O período é 84. Vai com tracinho em cima. Aqui 0,375, 375, né, que é o período. Então, tracinho em cima do 375. Barbadinha. Representação geométrica. Assim como a gente representou números naturais e os inteiros, né, nas aulas anteriores na reta, nós também podemos representar, né, os números racionais. Veja aqui eu desenhei uma reta, coloquei os inteiros, que são números racionais, a gente já viu, o 0, né, o 1, o 2 e assim por diante, o -1, o -2, né, e assim por diante. Eu deixei bem espaçado aqui. A distância de 0 a 1 é a mesma distância de 1 a 2, é a mesma distância de 0 a -1, mesma distância de -1 a -2. Tá? Então, para cada ponto aqui, associei um número inteiro. E também na reta, a gente pode associar para cada ponto um número fracionário. Por exemplo, aqui o 0,5, ele está bem no meio entre o 0 e 1. Então, esse ponto que está bem no meio, eu associei o número 0,5, ou 1 meio, se quiser colocar. E aqui eu tenho 1/3 só. E 1/3, se eu dividir 1 por 3, é 0,3333, é uma dízima periódica. Veja, tem como representar. Veja esse número aqui, 0,777. Esse 0,777 é a fração 7/9, que está representado por esse ponto. E assim, né, eu tenho vários pontos aqui marcados. Tá? E não existe só esses aqui. Aí existem infinitos pontos aqui representando os números racionais. Tá? Observação 1. Para cada número racional corresponde um único ponto na reta, e para cada um desses pontos na reta corresponde um único número racional.
Mas nem todos os pontos da reta correspondem a um número racional, pois existem números que não são racionais, isto é, que não pode ser escrito na forma de A sobre B. Tá? Então, para cada ponto aqui da reta, é associado a um número racional. Aí, para cada número racional, é associado um único ponto da reta. Tá? Então, existem infinitos pontos aqui associados a números racionais. E nem todos os pontos da reta eu posso associar a número racional, porque existem números que não dá para escrever na forma A sobre B. Isso nós vamos ver na aula que vem, que são os números irracionais. Esses números a gente tem também aqui na reta. Tá? Só que aqui eu não coloquei, porque nós estamos vendo somente os racionais. Barbadinha. Não podemos escrever todos os números racionais, pois entre dois números racionais diferentes, sempre existe um outro número racional. Foi o que disse no início, na nossa aula, que a gente colocou os números racionais na forma de compreensão, conjunto formados pelo elemento x, tal que x é igual a sobre b, com o x pertencente aos inteiros e a pertencente aos inteiros e b pertencente aos inteiros com asterisco. Eu não tem como escrever sucessivamente todos os números racionais. O número racional não tem um sucessor. Por exemplo, qual é o sucessor do zero? Se fosse inteiro, é o 1. Mas se é racional, eu tenho infinitos aqui. E entre o 0 e 1/3, eu tenho pelo menos aquele que está na metade aqui. Mas tem infinitos aqui. Entre o 0 e aquele que está na metade aqui, existe pelo menos o que está na metade. Então, eu posso sempre ir dividindo aqui na metade. Então, não dá para escrever todos os números sucessivamente. 3. Os números racionais possuem a propriedade do fechamento para as operações adição, multiplicação, subtração e divisão, desde que o divisor seja diferente de 0. Isso a gente já falou antes. 4. Como obter a fração na forma A sobre B, chamada fração geratriz com A e B inteiros e B diferente de 0 de um número com dízima periódica. Então aqui a gente vai fazer alguns exercícios para lembrar vocês como é que a gente encontra, dado um número na forma de dízima periódica, como é que eu encontro a fração geratriz na forma de A sobre B. Tá? Existem várias maneiras de calcular isso, determinar a fração geratriz. Eu vou mostrar um método aqui, tá? E vou indicar um método que eu aprendi com o meu tempo de estudante, no primeiro grau, que era uma regrinha que a gente decorava para fazer direto. Então, vamos ver exemplo A aqui, 0,555. Tá? Veja que é uma dízima periódica simples, porque só tem período, e o período é o 5. Então, eu escrevi assim, na forma condensada. Então, qual é o método que a gente vai usar? Nós vamos chamar o número dado, a dízima, de x. Então, x vai ser sempre o número dado, 0,555. E veja que o período só tem um algarismo, só o 5, eu vou multiplicar os dois lados por 10. Vocês já vão ver por quê. Então, x vezes 10 dá 10x, e 0,555, multiplicando por 10, a vírgula vai deslocar uma casa, fica 5,555. E aí, comparando esses dois números aqui, veja que a direita da vírgula só tem dízima periódica, só tem período, e esse aqui também só tem período. Então, eu vou subtrair um do outro. Eu vou pegar o 10x igual a 5,555 e subtrair o x igual a 0,555. E quando eu subtraio aqui duas igualdades, eu subtraio o primeiro membro com o primeiro membro e o segundo com o segundo. 10x menos x vai dar 9x. E quando eu subtrair aqui, esse período todo aqui vai cancelar um com o outro. Vai sobrar apenas 5 aqui. Então, por isso que a gente multiplicou para 10 para ficar só período aqui. Então, 9x é igual a 5 e x é igual a 5 nonos. Se vocês dividirem o 5 pelo 9, vão encontrar 0,555. Barbadinha. B, 0,121212. Veja que agora o período é formado por dois algarismos, o 12. Então, 0,12 e o tracinho. Também é uma dízima periódica simples. Então, vamos chamar o número dado de x, 0,1212. E como o período é formado por dois algarismos, eu vou multiplicar por 100, para deslocar a vírgula duas casas. Então, x vezes 100 dá 100x. 0,121212 vezes 100 dá 12,121212.
Tá? Então agora eu vou subtrair, porque à direita da vírgula só tem período, né, nos dois números. Tá? Então vai ficar 100x igual a 12,1212, tá? Menos x igual a 0,121212. 100x menos x dá 99x, e aqui vão cancelar, né? O período aqui vai cancelar, vai sobrar só 12. E x é 12 dividido por 99, ou 12,99avos. Simplificando por 3, fica 4,33avos. Barbadinha. Né? Pegue a calculadora sempre aqui, ó. Divido 4 por 33, vocês vão ver que dá 0,121212. Veja exemplo C. 0, 438, 438, 438. O período é o 438. Ó. Tem 3 algarismos. Tá? Então, o número dado eu vou chamar de x. Ó, e como o período tem 3 algarismos, eu vou multiplicar por 1000. Então, veja, a gente sempre vai escolher por 10, por 100 ou por 1000, conforme o número de algarismos do período. Tá? Para sempre deslocar um período para a parte inteira. Então vai ficar 1000x, e esse aqui multiplicando por 1000, a vírgula passa 3 casas aqui para a direita. Então fica 438,438,438. E agora vamos subtrair um do outro. Ó. Tá? O número maior menos o menor aqui. Ó. E 1000x menos x dá 999x. E aqui a parte do período vai cancelar, fica 438. E x é 438,999avos. Simplificando por 3, dá 146,333. Pegue a calculadora, né, para tirar a prova, ver se está certo. E antes de adiante, eu quero mostrar para vocês aqui como é que era a regrinha que eu aprendi, né, fazendo direto. Tá? A gente já chega direto ao resultado aqui, ó. Tá? Isso aqui que eu vou falar é para dízima periódica simples, né, que só tem período aqui. Então, como é que era? A gente monta uma fração em que o numerador é o período, veja que o período é o 5, tá? E embaixo eu coloco tantos noves quantos forem os algarismos do período. Como o período aqui só tem um algarismo, que é o 5, eu boto um 9 só. Então, essa é a regrinha que a gente usava. Veja aqui, ó, 0, 12, 12, 12. Aí eu vou fazer uma fração em que o numerador é o período, que é o 12, e como tem dois algarismos, eu coloco 2 noves no denominador, por isso 99. Barbadinha, tá? Sai direto. Tá? Aqui, ó, 0,438, 438, 438. O período tem 3 algarismos. É uma dízima simples. Então, no numerador vai o período, como tem 3 algarismos, vai 3 noves. 999. Barbadinha. Letra D, 0,733 igual a 0,73 de tracinho. Veja que aqui a parte decimal não tem só período, tem uma parte não periódica. Então, isso aqui é a dízima periódica composta. Então, como é que a gente vai fazer agora? Então, primeiramente, a gente vai chamar o número dado de x, como antes. Primeiro passo, nós vamos deslocar a vírgula para ficar a parte não periódica à esquerda da vírgula. Então, eu vou multiplicar por 10, porque só tem um algarismo não periódico aqui. Ó. Então, x vezes 10 é 10x, 0,733 vai dar 7,333. Agora vejam, aqui eu não vou subtrair, porque depois da vírgula aqui só tem período e ali, né, é composta, não tem só período. Tá? Eu quero subtrair de maneira que tenha só período. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 10 de novo, ou multiplicar lá em cima por 100. Tá? Então, multiplicando aqui por 10, ó, 10x vezes 10 dá 100x, e 7,333 vezes 10 dá 73,333. Então, comparando aqui, ó, vejo que agora esses dois números só tem período depois da vírgula. Então, eu estou dizendo que essa aqui é uma maneira de resolver. Então, nós vamos subtrair esses dois aqui, ó. O 100x igual a 73,333 menos o 10x, que é 7,333. Então, 100x menos 10x dá 90x. E aqui, como só tem período depois da vírgula, ele cai fora. 73 menos 7 dá 66. Barbadinha. Então, é isso que a gente faz. Primeiro eu desloco o não período, e depois eu multiplico, para ficar só período depois da vírgula, para a gente poder subtrair. Então, o x
66/90, simplificando por 6 dá 11/15. Barbadinha. Letra E. 0,258388383, ou seja, 0,2583. Veja que o 25 não é periódico e 83 é o período, é uma dízima periódica composta. Então, o 25 é não periódico e 83 é o período. Então, o número dado eu vou chamar de x, normalmente. Então, primeiro passo, vamos deslocar a parte não periódica para a parte inteira. Como tem dois algarismos, a gente vai multiplicar por 100. Então, x vezes 100 dá 100x, e multiplicando isso aqui por 100, a vírgula passa duas casas, fica 25,838383. Então, agora só ficou dízima periódica aqui. Mas eu não vou subtrair aqui. Poderia. Só que daí eu vou ter número decimal para calcular. Eu quero trabalhar só com o número inteiro. Então, a gente vai deslocar um período aqui também. Para deslocar um período, 83, eu vou multiplicar por 100 de novo. Então, 100 vezes 100 aqui dá 10.000x. E multiplicando por 100, a vírgula vai duas casas. Então, fica 2.583,838383. Então, esses dois números aqui, à direita da vírgula só tem período. Então, fica mais fácil para resolver. Só por causa disso. Então, eu vou pegar o 100.000x, aliás, 10.000x, igual a 2.583,838383, e menos o 100x igual a 25,833. 10.000 menos 100 vai dar 9.900x, e aqui o período cai fora, 2.583 menos 25 dá 2.558. E x, é 2.558 sobre 9.900. E simplificando, dá 1.279 sobre 4.950. Simplificando por 2. Barbadinha. Letra F, 74,343434. Tem uma parte inteira, e aqui depois da vírgula só tem dízima periódica. E o período é 34. Então, o número dado eu vou chamar de x. E aqui eu vou deslocar, o período, como o período tem dois algarismos, eu vou multiplicar por 100. Então, x vezes 100 dá 100x, multiplicando por 100 vai duas casas, fica 7.434,343434. E agora veja que agora os dois números depois da vírgula só tem período. Então, agora eu vou subtrair, fica fácil de fazer. Então, o 100x esse, menos aquele x. 100x menos x vai dar 99x, e aqui vou cancelar o período, de 7.434 menos 74 dá 7.360. E x, 7.360 sobre 99. Agora aqui eu vou mostrar para vocês como é que eu aprendi a fazer quando era pequeno, para fazer meio direto isso aqui. Então, o que a gente fazia? A gente traçava uma fração aqui, e no numerador, a gente pega, isso aqui é a dízima periódica composta. No numerador, eu pego o número formado entre uma parte não periódica e um período. Olhando aqui fica melhor, eu pego o 7 e o 3, 73, e sempre subtrai o não período, menos o 7. E no denominador, eu coloco tantos noves quantos forem os algarismos do período. O período aqui só tem um algarismo, que é o 3, então vai um 9. E tantos zeros quantos forem os algarismos do não período. O não período só tem um algarismo, que é o 7, então vai só um 0. Então veja que essa subtração, na verdade, a gente fez aqui. Veja, 100x menos 10x dá 90, x é um 90 aqui. E 73 menos 7, 73 menos 7 dá 66, a gente fez ali. É que o período cai fora. Logo, o x é 66,90, ou seja, 11/15. Então, veja. Eu pego no numerador um número formado pela parte não periódica com um período e subtraio a parte não periódica. E boto tantos noves quantos forem os algarismos do período e tantos zeros quantos forem os algarismos do não período. Vamos ver esse aqui. Veja como é que foi feito. Eu vou formar aqui o número formado pelo não período e período. O não período é o 25 e o período é 83. Então, 2.583. Menos o não período, menos o 25.
Agora, quantos 9 vão? Os 9 eu vou pegar da quantidade de algarismos do período. O período, que é 83, tem 2 algarismos, então vai 2 9. E o 0 é o número de algarismos do não período. O não período é o 25, tem 2 algarismos, então vai 2 zeros. Tá? Então, fazendo essa subtração, 2.583 menos 25, que é o que a gente fez aqui, ó, porque todo o período aqui caiu fora. Tá? Ficou 2.558 sobre 9.900, simplificando 1.279 sobre 4.950, que a gente fez ali. Barbadinha. Tá? E esse aqui é a mesma coisa. Tá? Letra G. 32,8757575 é uma dízima periódica composta, o não período é o 8 e o período é o 75. Então, nós vamos chamar de x o número dado. Veja que o não período só tem um algarismo, então eu vou multiplicar por 10, ó, primeiramente, para deslocar o não período aqui para a esquerda da vírgula. Né? Então, a vírgula foi para a direita ali. Tá? Agora eu vou deslocar um período. Um período tem 2 casas, então eu vou multiplicar aqui por 100. Então 10x vezes 100 vai dar 1000x. Tá? E 328,7575 vezes 100 desloca 2 casas a 32.875,7575. E agora eu vou subtrair esses dois últimos aqui, ó. O 1000x menos o 10x aqui, ó. Tá? Então, 1000x menos 10x dá 990x. E aqui o 75 vai cancelar, fica 32.875 menos 328, que dá 32.547. Tá? Então, o x, 32.547 sobre 990, simplificando por 3, dá 10.849 sobre 330. Barbadinha. Tá? Veja como é que eu aprendi a fazer quando era pequeno, vamos assim dizer. Eu pego o número formado pelo não período, que é o 32, ó, tá? O 32 e o 8, não coloca a vírgula, e mais o período, que é o 75. Então, eu pego tudo isso aqui, ó, menos o 328, que é a parte não periódica. Tá? Pegando os inteiros, tudo junto. Tá? Veja que o período tem 2 algarismos, por isso que vai 2 noves. E o não período só tem um algarismo, que é o 8, então vai 1 0. Tá? Veja, a parte inteira eu não conto para formar período ali. Ó. Tá? O não período é o 8 que a gente fala. Tá? Então, fazendo essa subtração, eu tenho 32.547 menos 990. Veja que essa subtração a gente fez ali. E se dividir isso aqui, nós vamos encontrar o 32,8757575 e assim por diante. Tá? Simplificando, vai dar aquilo que a gente encontrou. Barbadinha. H. Agora aquele famoso 0,999, né, igual a 0,9. Tá? Com tracinho. Então, nós vamos mostrar que isso aqui vale 1. Tá? Então, o número dado eu vou chamar de x. Ó. Como é uma dízima periódica simples e o período só tem um algarismo, eu vou multiplicar por 10. Fica 10x igual a 9,999. E agora vamos subtrair, porque depois na vírgula só tem período. Ó. Então, o 10x menos o x. Ó. 10x menos x dá 9x. Ó. E aqui a parte periódica cancela, 9 menos 9 é 0. Então, ficou, ó, x é 9 dividido por 9, que é 1. Então, esse 0,9999, né, infinitamente aqui, vale 1. Tá? Barbadinha. Tá? Então, inscreva-se no canal, deixe um like, um comentário e divulga para os colegas as nossas aulas. Na próxima aula, que é a aula 10, nós vamos estudar o conjunto dos números irracionais e o conjunto dos números reais. Barbadinha.